Sejam todos bem-vindos ao primeiro recital de música erudita. Sou o João Batista, sou professor de História e Música, resido na cidade de Guaraciaba do Norte, Ceará, e hoje irei apresentar para vocês alguns arranjos de peças que fiz. Esses arranjos vai desde a bossa nova, a música medieval e entrando ali nos anos 80, nos grandes sucessos internacionais dos anos 80. As duas primeiras músicas que eu irei apresentar, vou começar logo pela nossa terra, né? Brasil, música brasileira, genuinamente brasileira, muito respeitada lá fora, que é a bossa nova e o chorinho, gêneros esses que provavelmente são mais conhecidos lá fora do que os próprios brasileiros pela sua complexibilidade musical. E a primeira música que eu executarei chama-se Garota de Ipanema, né, composta ali em 1962 por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, quando estavam no bar em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, curtindo, né, bebendo, e de repentemente eles viram uma moça muito linda, né, passando no salão, né, do comércio onde eles estavam, e eles ficaram assim ficaram boquiabertos com a beleza, a exuberância daquela moça, né? Hoje todo mundo conhece a Garota de Ipanema, que é a Elô Pinheiro, né? E essa música é uma música muito interessante porque ela valoriza muito as questões harmônicas, melódicas, né? Todo mundo sabe que a bossa nova ela bebeu da fonte do jazz norte-americano. E é uma música que perde apenas para Yesterday dos Beatles, em relação a ser, né, mais gravada, né, vamos dizer assim, mundo afora. Então, essa primeira música, Garotos de Ipanema, eu irei tocar um arranjo que eu fiz aqui em casa nesse período da quarentena. Segunda música, Sons de Carrilhões, que é uma música bem mais antiga, né, do saudoso João Pernambucano, uma canção que foi composta em 1913, né, em Rio de Janeiro. João Pernambucano, pelo o próprio nome já diz tudo sobre a sua regionalidade, né, foi para o Rio de Janeiro muito cedo e lá teve contato com a música carioca, né? Então ele acaba criando o seu estilo violonístico de tocar, o chorinho, né, a música instrumental, e é rapidamente muito respeitado, né, nas noites cariocas, principalmente pelo Heitor Villa-Lobos, o grande Heitor Villa-Lobos, que o convida para lecionar. Turíbio Santos, ele ajuda a expandir, que é o outro violonista, ele ajuda a expandir a musicalidade do João Pernambucano, transcrevendo, né, escrevendo musicalmente na partitura as músicas do João Pernambucano. Ela ficou muito conhecida, Sons de Carrilhões. Para quem não sabe, carrilhões são combinações de sinos de igreja, mas cada sino ele é afinado, ele reproduz a nota musical. Isso é o carrilhões, né? Então, essa música, ela foi muito difundida pelo saudoso Dilermando Reis, que todo mundo conhece, né? Quem é fã da música instrumental, quem é violonista, músico, conhece Dilermando Reis. Então, essa outra música que eu irei tocar, Sons de Carrilhões, fecha esse primeiro momento do nosso primeiro recital de música erudita popular, um toque histórico. E nas próximas músicas irei tocar músicas do final do período medieval, e também irei tocar algumas melodias de músicas já do século XVIII, né, no âmbito espanhol. E finalizarei esse recital com duas canções lindíssimas da década de 80, né, que fizeram aí um sucesso estrondoso na indústria fonográfica, e todo mundo que tem acima de 30 anos hoje conhece essas duas músicas, tá bom? Então fiquem agora com Garota de Ipanema e Sons de Carrilhões.
As próximas músicas são dois sucessos imbatíveis da indústria fonográfica no mundo todo. A primeira música que eu irei tocar, fiz um arranjo muito especial aqui para ela, é a música do Peter Frampton, né? Baby I Love Your Way, é uma canção que todo mundo conhece, foi recorde de venda ainda nos anos 70, né? Para vocês terem uma ideia, em uma semana do álbum Come As Alive, lançado em 1976, foi vendido 1 milhão de cópias em uma semana e 13 milhões de cópias durante o ano todo de 76. Então, Peter Frampton é um guitarrista, compositor, vocalista, na realidade é um frontman, né? Ele é inglês, né? Surgiu ali no final dos anos 60, mas atingiu o sucesso na segunda metade dos anos 70 e fez essa música Baby I Love You, que é muito conhecida, né? Todo mundo conhece essa música. Ele fez para uma namorada que ele tinha. Futuramente ele teve uma decepção muito grande porque ela estava torrando o dinheiro todo na mansão que ele comprou aqui na América.
E ele, só que isso é outra história, né? Mas essa música foi feita para essa namorada dele, música que assim é extremamente linda, né? Regravada, teve várias regravações que também renderam em sucesso, né? E foi assim, da mesma forma como o Peter Frampton ele surgiu, né? No boom, vamos dizer assim, ele também sumiu, né? Eu até recomendo a vocês assistirem a um documentário que tem no YouTube chamado Peter Frampton, né? Peter Frampton. Você coloca legendado que tem lá todas as informações com mais detalhes, entrevistas e tudo mais. O certo é que a maioria dos jornalistas, dos críticos musicais, falava que o Peter Frampton era um cara muito bacana, muito gente boa. E foi justamente isso que custou muito caro a ele, porque os empresários que ele contratou meteram a mão no dinheiro do artista. Enfim. Outra curiosidade também é que ele era um guitarrista talentosíssimo, um compositor talentosíssimo, só porque a mídia batia muito em cima por conta de que ele era um cara bem parecido, e ele não queria ser reconhecido somente por isso, pela questão estética, mas pelo seu talento também. Pois bem, continuando. A segunda música é outra canção linda, 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 que eu particularmente escolhi fazer o arranjo dessa canção porque eu acho ela assim fenomenal, muito nostálgica. Também teve várias regravações. Uma música de uma banda australiana chamada Crowley House, né? A música Don't Dream It's Over, né? Pra quem não conhece, quero fazer o refrãozinho dela. Música que eu particularmente acho muito bonita, teve um sucesso extraordinário, né, na indústria fonográfica da época dos anos 80. Foi tema de novela, né, da novela O Outro, da TV Globo. Uma música que tem uma estrutura melódica muito envolvente, muito pegajosa, né? Todo mundo sabe cantar, né? Hey now, don't dream it's over. Enfim, a música anterior do Peter Frampton, Baby I Love Your Way, foi tema da novela O Salvador da Pátria, tá bom? Só a título de curiosidade. Então fiquem agora com esses dois arranjos que eu fiz, dessas duas belíssimas músicas dos anos 80.
Greensleeves, uma música bastante conhecida, datada do século XVI, uma música, segundo alguns historiadores, de cunho britânico, bom? E assim, existem várias histórias então dessa música que é muito conhecida, né? A primeira é que o rei inglês Henrique VIII tinha composto essa música para Ana Bolena, que era, historicamente, todo mundo sabe que era a amante, né? Ele era casado com
Catarina de Aragão, e as suas investidas davam investidas nesse relacionamento que não era correspondido, segundo a letra da música, né? Greensleeves, mangas verdes, né? Faz duas referências às mulheres inglesas desse período citado. A primeira teoria é de que as mulheres que tinham essas roupas com a camisa, né, com as mangas verdes, elas eram prostitutas, eram mulheres da vida, e era uma forma de identificá-las na sociedade, nas ruas. Já existe outra teoria que conta justamente o contrário. Essas mulheres que usavam mangas verdes eram mulheres comprometidas, que não estavam a dispor de investidas amorosas, né, de flertes e tudo mais. Só que, lembrando que essa música é anônima, né, ninguém sabe ainda o autor de fato, outros dizem que ela é de Mozart, já outros dizem que ela é citada no livro do William Shakespeare. E assim, o interessante é que essa música ela viralizou, né, vamos dizer assim, já de muitos séculos, e até nos dias atuais ela é cantada. Só que nos dias atuais é utilizada como músicas natalinas, porque quando os imigrantes ingleses vieram para a América do Norte, eles deram uma nova poesia à música. Então ela passou a virar uma música de cunho natalino, tá bom? A segunda música é uma música de um espanhol chamado Tárrega, Francisco Tárrega, que nasceu em 1852, infelizmente morreu em 1909, né? Tárrega, um grande violonista, né? Teve um acidente no período em que ele era criança, né? Os pais estavam trabalhando, ele ficou aos cuidados de uma babá e ela descuidou do menino, ele saiu e caiu num rio e ele acabou danificando a sua visão. O pai dele começou a perceber que ele necessitava aprender algum ofício para, caso ele perdesse a visão de forma total, ele tivesse como ter meios para conseguir se sustentar. E o violão, por ser músico, isso poderia dar sustento para que ele se mantesse, né, enquanto fosse vivo, né? Então ele contratou um violonista cego para ensinar o Francisco Tárrega a tocar, já para ele pegar as manhas de como sobreviver nas ruas de Barcelona, tá bom? Então a música que eu irei tocar é uma música chamada Lágrimas, uma música muito bonita. A título de informação, o grande violonista Tárrega, ele foi muito criticado por uma técnica, né? Para quem toca violão vai entender. Hoje nós que fazemos essas músicas soladas, né, fazendo essas coisas, enfim, é necessário ter a unha relativamente grande e bem feita, né? O Tárrega, ele já falava o contrário. Esse método é muito, muito interessante. O músico teria que ter a unha curtinha e, ao ferir a corda, né, deveria encostar o dedo nu, chamado dedo nu, né, porque daria uma suavidade, um controle melhor das emoções que o músico passaria no instrumento, certo? É uma ideia inovadora, muitos utilizam ainda hoje essa ideia do Francisco Tárrega. Então, fiquem agora com Greensleeves e Lágrimas.